Fala pessoal, hoje a gente traz um assunto que a gente percebeu muita curiosidade na internet, que é quanto que custa uma guerra? As guerras que já existiram no mundo foram muito caras? Quais foram as mais caras guerras que já tiveram? A gente tem noção de valores? A gente vai trazer um pouquinho desse assunto pra cá. Só que antes, o Luizão tem um recadinho pra vocês. Exatamente, galera. Então, primeiramente, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo mais um vídeo de Conexão de Ideias. Hoje o vídeo está extremamente histórico e econômico, então vai ser bem bacana esse vídeo de hoje. Estamos juntando um pouco de dois mundos aqui. E como agradecimento por vocês estarem acompanhando aqui a gente vai dar aquele tradicional cupomzinho da Foremost para você que gosta de impressão 3D ou gosta de algum item colecionáveis, miniaturas. A gente faz muito trabalho bacana aqui, então tem que seguir a gente lá no Instagram, de entrar no nosso site. Pode mandar, se a gente não encontrar nada de nenhum produto lá na loja, pode mandar pra gente que a gente desenvolve, materializa essa ideia pra vocês, tá bom? Bora lá que hoje tem muito conteúdo, muito contexto histórico aí pra gente explicar um pouquinho desse caos que é as guerras e os impactos econômicos. E agora, pessoal, a gente começa com o nosso top 5, pessoal. É a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo, ela começou lá nos anos 90, quando a gente teve a invasão do Iraque no Kuwait. E essa guerra representou 60 bi de dólares da época, tá? Ou seja, se corrigido na inflação de hoje, esse número realmente seria muito maior. O estopim foi exatamente a invasão do Kuwait pelo Iraque. Obviamente, nossos amigos americanos, né, que gostam de se envolver em muitos conflitos no mundo, acabaram apoiando ali o Kuwait e foi onde evoluiu a guerra, né, liderada pelos Estados Unidos e, obviamente, composta por outras nações para tentar solucionar. E aí, a gente tem um detalhe muito importante. Essa guerra, quem invadiu, né, quem estava na frente do Iraque, era o nosso conhecido Saddam Hussein, né, que a gente sabe o que acontece depois de alguns anos em 2001. Sempre uma coisa leva a outra, né? Mas o desfecho dessa guerra como um todo, aí, que custou 60 bi na época, a mais recente em teoria, né? Foi a libertação, né, do Kuwait ali, né? A parte de tratados e também foi a forçar ali a retirada do Iraque e também sanções econômicas pesadíssimas, né? Muito pelos Estados Unidos sobre o governo iraquiano. E agora, pessoal, a gente vai para o nosso top 4, que é a Guerra Civil Americana. A gente volta um pouco mais no passado, aí para os anos de 1860. Foi uma guerra que custou 6 bi. Você vai me perguntar, poxa, mas está em top 4. Por que está em top 4, sendo que ela, em teoria, está mais barata do que a Guerra do Golfo? Porque ela é muito antiga, pessoal. Então, quando a gente considera, poxa, é o nosso top 4, é corrigido para hoje. Então, imagina 6 bi corrigido por inflação até os dias de hoje. Então, ela torna-se mais cara. E por ser uma guerra bem antiga, né, Luizão? Essa guerra clássica que a gente conhece dos livros de história, né, foi exatamente a principal causa ali, foi a disputa entre o norte e o sul, né, então tinha os estados aliados do sul e do norte, os estados do sul escravagistas, né, usavam ali mão de obra escrava, e o norte queria libertação, industrialização do país, e viram esses conflitos internos nos Estados Unidos, fazendo com que eles entrassem em guerra, principalmente para exatamente ter, né, a abolição da escravidão e ter uma unificação do país, né, união dos estados e tudo mais. A gente sabe que os interesses nem sempre são os mais expressos, né, não é porque eles não eram escravagistas no norte que queriam a libertação do sul, mas é porque eles queriam que tivessem mais consumo num país como um todo, e um país muito com escravos não gera consumo. A gente sabe que os Estados Unidos também sofreu muito depois da guerra por causa do apartheid, não era um apartheid, mas tinha, né, segregação racial, mesmo depois da guerra ali entre os estados. Isso fez com que tivéssemos aí muito impacto, né? Tivemos muitas mortes, né? E não podemos esquecer que o custo da guerra não é só o custo de você empregar armas, de você empregar pessoas para ir lutar, mas também o custo que você tem dentro de casa, para você manter comida, linha de suprimentos, né, expansão do exército, né, expansão do conhecimento. Então, é muito forte esses impactos, e quando a gente tem também reconstruções, etc., a gente vai chegar em guerras mais caras por causa da devastação que elas causaram em outros países.
E agora o nosso terceiro lugar, talvez uma das guerras mais conhecidas da história, que é a Segunda Guerra Mundial, pessoal. Conhecida pelo seu expansionismo nazista, foi umas guerras muito caras em todos os aspectos possíveis e até de movimentações, logística. Ela soma 1,5 tri de dólar. Isso é muita coisa, pessoal, principalmente contabilizando o que é daquela época. A gente também conhece isso, é clássico do cinema, né? Expansão ali do Hitler nazista, né? E invasão, né, de diversos territórios ali na Europa causa a guerra, né? A gente tem ali todos os países envolvidos, né? Principalmente alianças do eixo, que é Alemanha, Itália e Japão. E depois a gente tem também os aliados ali, que seriam Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França, entre outros países. O desfecho a gente já conhece, a Segunda Guerra foi uma guerra que teve muito bombardeamento na Europa, então a destruição na Europa foi muito grande. O dinheiro e a necessidade de reconstrução da Europa foi um dos maiores esforços do mundo para fazer isso. Então a gente teve, né, praticamente quase todo o continente arrasado ali, desde a Rússia até o Reino Unido, então foi uma guerra muito destruidora, por isso que esse custo também eleva bastante, e por ser uma guerra mundial, obviamente, que nem o Rodan falou, custos de logística, suprimentos, né, todos os países envolvidos aí dentro desse processo acaba gerando um custo muito alto, né? O desfecho, ele todo mundo já conhece, foi ali a rendição da Alemanha em 45 e depois os lançamentos da bomba atômica com a rendição do Japão. A gente tem realmente o fim, né, da Segunda Guerra que marca esse fim desse conflito. E agora o nosso segundo lugar, que é a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, onde se deu seu início, totalizando quase 186 bi de dólar, tá? Em 1914, pessoal. Ficou marcada por toda uma expansão e adquirência imperialista dos países europeus. Exatamente, né? Nessa época a gente ainda tinha muitas colônias, né? Então, principalmente África, Oriente Médio, tinha muitas colônias dos países europeus. Isso acabou gerando muito atrito já entre as políticas expansionistas dos imperialismos. E aí a gente tem lá aquela tradicional evento, né, do assassinato do arquiduque de Franz Ferdinand da Áustria. Porém, não é esse momento, né? Isso foi só estopim da guerra, mas todos os países já estavam ali, obviamente, incomodados com esse expansionismo. Primeiramente, a gente tem lá a Alemanha também, cutucando um pouco do espaço de cada um, que acaba fazendo o que a gente tem ali, as principais potências, né? Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano, e os aliados na época da Primeira Guerra, Reino Unido, França, Rússia, entre outros. E aí o principal desfecho foi que a gente tem o Tratado de Versalhes, em 1919, que impõe ali penalidades na Alemanha, que não surge muito efeito, né? Porque na Segunda Guerra a Alemanha também é protagonista, mas foi daí também que levou um colapso, né, de toda a estrutura alemã, né? E isso acaba surgindo pessoas como Adolf Hitler para vingar o país ali dentro da opressão que tinha da Primeira Guerra Mundial. E aqui vai o nosso primeiro colocado, pessoal, que é a famosa Guerra Fria. Guerra Fria, por mais que diretamente não seja a guerra mais sangrenta de todas dessas que a gente falou, mas certamente foi a mais cara, porque foi uma guerra ideológica, pessoal, simbolizada por Estados Unidos e União Soviética, e óbvio que com incorporações e ajudas de países de todo o globo, causou um investimento principalmente em desenvolvimento espacial, em vários setores que fizeram o país realmente tirar a mão do bolso e investir e trazer, olha, eu mando aqui nesse setor. A Guerra Fria é uma das guerras mais caras porque, ela não teve um conflito direto, então ela não durou pouco, ela durou muitos anos entre a Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos. Os dois lados da potência investiram muito dinheiro expandindo o exército, fazendo guerras por procuração em outros países ali, não batendo de frente a frente, mas, né, tendo intermediários. A gente teve a corrida espacial, que foi um absurdo, né? A Rússia chegando primeiro no espaço, depois os Estados Unidos chegando na Lua. Então, essa corrida espacial também consumiu muitos recursos de todos os países ali. E aí a gente começou realmente, conforme você consome, né, e corrói a economia de cada país, você vê quem que é a economia mais forte, quem é a economia mais pungente. A gente viu que no final, com a queda do Muro de Berlim, quando a gente tem a final, né, da União Soviética, ali, esse marco, e a gente percebe que isso faz com que a gente tenha, né, um modelo capitalista sobrevivendo mais do que o modelo socialista em questão de economia. O impacto também foi um impacto grande, mas não conforme a gente espera com os outros conflitos que a gente tem aí, que a gente viu. E aqui a gente deixa
os comentários abertos para vocês. Tem algum top 5 de gastos, de custos, de economia, de situações históricas que você queira ver aqui no canal? Deixe aqui nos comentários que a gente faz o ranking, traz um contexto histórico para vocês, para a gente explorar e entender quais são os impactos da economia em diversos aspectos no mundo. Exatamente. Se quiserem que a gente se aprofunde em algum desses temas, deixem também aqui nos comentários. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo de Conexão de Ideias. Valeu!